A paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que estamos na frequência da Rádio Vitória FM 98.3 para apresentarmos o programa Família Cristã, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim, cujo templo matriz está localizado na Rua Joaquim Cordeiro Vanderlei 89, São Pedro, próxima à Praça dos Correios. Esse programa tem a direção geral do pastor Ailton José Alves e direção local do pastor Hélio Ribeiro. Hoje, na apresentação do programa, esse que vos fala, presbítero Adriano Paulino. No apoio, contamos com o presbítero Gilei Gomes e o diácono Rani dos Santos. Quero começar o programa de hoje dizendo que Deus é o grande arquiteto da família, mas você é o construtor. Leitura Bíblica. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Desde já convido a todos que vão exercitar a Bíblia em sua casa. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo 23 e 24, que diz assim a palavra do Senhor. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Vamos orar a Deus, começando essa programação, tendo em vista que esse programa é voltado para as famílias. E vamos dirigir a Deus uma palavra de oração neste momento, pedindo a Deus que a mão do Todo-Poderoso visite esta cidade, visite as cidades onde essa emissora consegue alcançar, até as pessoas em outros estados, países que são alcançados através da internet. Nós queremos orar pela sua família neste momento. Queremos dizer para você, como dissemos no começo do programa, bem no comecinho, que Deus ele é o grande arquiteto da família, mas o construtor é você. E nós estaremos agora orando a Deus, pedindo a Ele que te ajude, que te dê direcionamento, porque Deus um dia arquitetou a família. Esse projeto está na Bíblia Sagrada. E você tem a responsabilidade de verificar o projeto, de olhar o projeto e construir a tua família. Eu sei que neste momento eu falo para pessoas que são membros de famílias desestruturadas, famílias que um dia foi destruída nos vendavais da vida. Mas estamos aqui nesta tarde para falar de um Deus que nos dá a oportunidade de reconstruir aquilo que foi destruído. Ore comigo onde você estiver. Você que está necessitando neste momento de um socorro de Deus. Você que teve a sua família atropelada nos vendavais da vida. Ore comigo agora, porque nós estamos aqui reunidos no nome de um Deus que é capaz de te ajudar a restaurar tudo aquilo que foi quebrado, que foi destruído. Deus é restituição. Ore comigo, ó Deus querido. Eu te oro, Senhor, neste momento e te apresento, Senhor, a cada família da nossa cidade. Ó Deus, visita neste momento, Pai, o lar que foi destruído. Aquele esposo, Senhor, que perdeu a esposa. Aquele filho que foi embora de casa, Senhor, deixando preocupação, dor no coração do pai, no coração da mãe. Eu te apresento agora, Senhor, aquela família onde está sendo bombardeada, Senhor, pelas artimanhas infernais. Aquele filho escravo da droga. Deus, Tu és fiel para restaurar, porque sei que a família é um projeto Teu. Portanto, eu peço que agora a Tua mão vá visitando, Senhor, e que haja, meu Deus, após esta oração, testemunho para a glória do Teu nome. Eu prego um Deus vivo que restaura. Por isso eu peço neste momento, glorifica Teu nome nas famílias desta cidade, desse estado, Senhor, deste país, por que não dizer do mundo. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, chegando para nós o primeiro louvor da nossa programação, na voz de Raquel Mello, Oração da Família. Começamos, é o hino oficial do nosso programa, e desejamos que você medite nessa canção, medite nessa música, que ela possa tocar a tua vida, a tua alma. E quem sabe você que está distante de casa, filho, que por algum motivo deixou a casa paterna, possa de repente ser encontrado através desse louvor, tomar uma decisão, reatar os laços com teus pais, reatar os laços com aquela pessoa que você, de repente, fazer um membro da tua família,
ou até mesmo o conjunto de membros que faziam a composição da tua família e você deixou, e você possa meditar nesta canção, nesta tarde, e possa ser grandemente abençoado, Deus possa visitar e restaurar a tua casa e a tua família. O nosso programa está apenas começando. Lembre, Deus é o grande arquiteto da família, mas o construtor é você. Patrocinadores do programa: Ótica Belo Jardim, J3 Bolsas, Farmácias Cavalcante, Centro de Implante Dr. Maneco, Sementeira Florencio, Felizeo e Pipilos. Você está ouvindo o programa Família Cristã. Assunto do dia. E abordaremos o seguinte tema: filhos, limites e disciplina. Para estar palestrando o tema de hoje, contaremos com o presbítero Gilei Gomes, ele que atua na área de aconselhamento há mais de 10 anos, com aconselhamento de cônjuges, pais e filhos. É agora, em nosso programa Família Cristã. Querido, nós queremos também convidar-lhe a visitar nossa igreja. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus está presente em todos os bairros da cidade. Você pode estar visitando a nossa igreja no bairro de São Pedro, na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, número 89, na Rua dos Correios. Você pode visitar na Coab 1, Coab 3, Maria Cristina, Santo Antônio, Viana Moura da BR, Viana Moura da Faculdade, Tambor, Tereza Mendonça, no bairro Frei Damião. E nas vilas e distritos estamos presentes em Serra dos Ventos, Vila Nova, Água Fria, Raiz, Chucuru, Tapera, Lagoa da Chave e Taboquinha. Visite a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e seja abençoado pela poderosa palavra de Deus. Queremos mandar saudação para os nossos amados irmãos que estão nos escutando. Você que está nesse momento nos dando a carona através do teu veículo, do teu transporte, do teu carro. Você, porteiro das escolas, que está nesse momento cumprindo a sua escala de trabalho. Você no hospital, você que se encontra na sua casa, você no campo, você aqui na cidade. Sinta-se abraçado pela poderosa mão de Deus. Queremos também abraçar aos nossos patrocinadores. Queremos mandar um abraço ao auxiliar da nossa igreja, Claudemir, da J3 Bolsas. Queremos abraçar também Dr. Maneco, do Centro de Implante, que também está apoiando esse programa. Abraçar o nosso irmão Claudio Andrade, auxiliar da nossa igreja também, da Sementeira Florencio, Felicel, Diácono Éder e Pipilos também queremos abraçar, que é patrocinador também do nosso programa. E você nos diversos bairros da cidade, sinta-se abraçado pelo programa Família Cristã. Quero mandar um abraço muito especial à mulher mais linda da cidade de Itacaimbó, a minha mãe, Zefinha Paulino. Um abraço, um grande cheiro. Abraçar minha irmã Fernanda, Salete, enfim, você que está sintonizado em nossa programação, os presbíteros da igreja, presbíteros Paulo, Marcos Vinícius, Gilei Gomes, que está conosco, e todos os obreiros da IADPE, que Deus abençoe, sintam-se abraçados pela nossa programação. Eu também cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nesta tarde, você que se encontra na nossa sintonia da Rádio Bituri. Quero também mandar saudações de paz aos nossos irmãos aí de Água Fria, Mocidade, todos os que compõem aí a congregação de Água Fria, também aos nossos amados irmãos em todos os bairros da cidade. Que Deus em Cristo vos abençoe. Queremos também enviar saudação para os irmãos lá do bairro Maria Cristina. Deus possa vos abençoar com ricas bênçãos dos céus, lá do Viana Moura, da faculdade. Também queremos enviar um abraço todo especial à minha esposa, irmã Juliette, que está em sintonia. Que Deus possa abençoar com ricas bênçãos do Senhor Jesus. E também queremos enviar saudação para os irmãos da Matriz, que estão na escuta. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
Você está ouvindo o programa Família Cristã. Venha cultuar ao Senhor em um de nossos templos e seja abençoado. Momentos de adoração, louvor e administração da palavra de Deus. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, bem perto de você. Glória a Deus, é com muita alegria que voltamos ao nosso programa Família Cristã. Queremos fazer um convite todo especial a você. Nessa próxima sexta-feira, a partir das 19 horas, nós temos o culto de doutrina. Pastor Hélio Ribeiro estará ministrando a palavra de Deus e você é nosso convidado especial. Visite a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e, sem dúvida, Deus irá muito abençoar grandemente a tua vida. Nosso culto de doutrina na Rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, nessa próxima sexta-feira, você é nosso convidado especial. Chegando para nós a segunda música da nossa sequência, na voz de Cassiane e Jairinho, Família nas Mãos de Deus. Nesse tempo pós-moderno, o cristão deve se conscientizar que estamos experimentando a cada dia uma revolução de conceitos, ideias, princípios, juízos e valores. Vivemos uma época de mudanças tão profundas e de proporções tão amplas que nem sequer podemos mensurá-las. O que fazer? É preciso levantar o clamor e voltar-se para Deus com o coração contrito. Só assim, Deus terá misericórdia de nossa nação e de seu povo. A Igreja Assembleia de Deus em Belo Jardim convida você para participar todos os dias dos seus cultos e ser renovado por Deus. Você está ouvindo o programa Família Cristã. Luz para o meu caminho. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Venha participar do culto de doutrina na Igreja Assembleia de Deus em Belo Jardim, toda sexta-feira. Nosso endereço: Rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, bairro São Pedro, às 19 horas. Deus tem palavra para abençoar sua vida. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Presidente: Pastor Ailton José Alves. Coordenação local: Pastor Hélio Ribeiro. Participe. Venha a mim, como em meio a um deserto. Assunto do dia. Meditando nas Escrituras. – 98.3, Rádio Biturí FM, programa Família Cristã. Nós queremos neste momento abordar a nossa temática de hoje. Falamos sobre filhos, limites e disciplina. Estamos com o presbítero Gilei Gomes, como eu disse ao início do programa, ele que já coopera com a igreja, com aconselhamentos há mais de 10 anos, tem uma bagagem vasta de experiência e estará falando para nós acerca deste assunto. Sabemos que é um assunto de fundamental importância, principalmente nos dias em que vivemos, dias em que as pessoas não estabelecem limites, e nós queremos convidar-te nesta tarde a estar observando o que diz a palavra de Deus, o que diz a palavra do Senhor acerca de limites, de disciplina, como criar filhos debaixo da bênção de Deus. Presbítero Gilei, muito boa tarde. Nós gostaríamos que o Senhor falasse para os nossos ouvintes acerca deste assunto que é tão abrangente, principalmente nos dias atuais, tendo em vista, a pós-modernidade, como falamos, as mudanças que tem sofrido o conceito de família ao longo dos dias, dos anos. Fale para nós qual a importância e qual o resultado quando os pais decidem adotar os limites e as disciplinas estabelecidas na palavra de Deus. A paz do Senhor, irmão presbítero Adriano. É com muito prazer que estamos aqui. Para mim é motivo de felicidade de poder estar aqui cooperando com o nosso pastor Hélio Ribeiro nesta programação. Meu querido, amado presbítero Adriano, é um assunto vasto, mas um assunto de suma importância para os nossos dias pós-modernos que estamos vivenciando essa época moderna a respeito da disciplina e limites.
para os nossos filhos. Mas antes eu quero deixar um texto bíblico como base, que se encontra em Provérbios, no capítulo 23 e o versículo 13, que assim diz a palavra de Deus: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Esse texto bíblico para nossa meditação acerca do assunto abordado nessa tarde, acerca de limites e disciplina sobre os nossos filhos. De ler um assunto de fundamental importância. Eu creio que todas as famílias da nossa cidade nesse momento têm alguma particularidade neste assunto, porque quando o assunto é família, nós nos sentimos participantes, né? Em todos os aspectos nós somos participantes, porque todo ser humano ele é membro de uma família. E isso, quando o assunto eu falo de disciplina e limite, ou limite e disciplina, me faz lembrar uma história muito interessante que eu vi de um terapeuta familiar muito renomado. Ele me faz lembrar desse momento, uma história que ele conta em um dos seus estudos. E ele disse para as vigilantes que em um dos países dos Estados Unidos, uma certa vez um rapaz, ele foi penalizado, ele cometeu alguns crimes e foi penalizado a ser morto, né? A pena de morte. Ele foi penalizado com a morte. E a justiça, como sempre, concede à pessoa que está réu para que ela faça um último pedido, né? Antes da execução. E uma coisa que me chamou a atenção é que o que esse rapaz pede é que ele pediu a presença da mãe dele. Ele disse: eu quero a presença da minha mãe aqui. E a justiça concedeu a ele, obviamente. Foi trazido a sua mãe, a sua presença. E uma coisa curiosa é que quando a sua mãe chegou diante daquele rapaz, todos esperavam que ele fosse falar as últimas palavras, esperavam que ele fosse lançar-se ao pescoço da sua mãe, abraçá-la e dizer: mãe, muito obrigado por tudo, eu estou partindo, mas eu quero lhe agradecer. Esperavam isso, mas no entanto aquele rapaz, ele lança-se ao rosto da sua mãe e com uma força muito grande ele morde a sua bochecha a ponto de tirar um pedaço. E quando aquele rapaz é tirado de sobre a sua mãe, ela estava sangrando, ele disse a ela: eu quero agradecer a você por eu estar sendo morto hoje, porque se a senhora tivesse me punido, se a senhora tivesse me disciplinado quando eu cheguei em casa com o primeiro fruto de roubo, eu não estaria sendo morto hoje. Eu agradeço a senhora. Isso é para a senhora levar essa marca pro resto da sua vida e nunca esquecer que a senhora nunca me disciplinou. Então isso foi uma história que muito me comoveu, e eu creio que um assunto como esse é de fundamental importância para toda comunidade de forma geral, porque criar filhos é uma grande responsabilidade. Por isso eu gostaria de explorar o máximo possível do seu conhecimento, das suas experiências, a fim de poder estar cooperando com a sociedade. E nós queríamos fazer a primeira pergunta desta tarde. Eu creio que é uma dúvida não só minha, mas é uma dúvida, eu diria, de muitos pais, de muitas mães, né? E nós queríamos perguntar para a Victilei: a partir de quando deve se começar a disciplina na vida de uma criança? Presbítero Adriano, a disciplina na vida de uma criança deve começar muito cedo, desde criancinha, que nós, pais, devemos trabalhar com essa criança com dois elementos fundamentais. Um se chama limite e o outro se chama disciplina. Dois elementos que não pode faltar em nosso cotidiano de pais e mães, na criação dos nossos filhos. Primeiro, o limite foi criado desde o começo de tudo, lá no Éden. Quando o nosso Deus, nós podemos ver na palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 2, e o versículo 16 e 17, quando diz a palavra de Deus: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo:
de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência e do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí o Senhor, nosso Deus, ele aí impõe um limite ao primeiro homem, Adão. Ele começa criando o limite. Então, desde o princípio que o limite foi criado por Deus. Mas nós vemos na sequência da história da humanidade, nós podemos ver que o homem, ele violou ou desobedeceu ao limite que Deus o propôs. Ele vindo a desobedecer, a violar aquele limite que Deus nos deu. E a gente vemos na palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6, quando a palavra de Deus nos diz: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E houve uma quebra de limites, uma desobediência ao limite que Deus o propôs. Mas vemos também lá em Gênesis 3:23 a pena, a disciplina. Então nós podemos ver biblicamente os dois elementos, limites e disciplina. Então Deus assim o instituiu e até hoje é válido, presbítero Adriano. Abdilei, eu vi outro dia um comentário, eu achei muito interessante essa questão. Estamos falando de família e algo que me chamou muito a atenção é um estudo da psicologia em que fala da formação da personalidade da criança. Segundo a psicologia, existem 3 fatores que eles atuam diretamente, né, na formação da personalidade. O que é personalidade? É aquilo que eu sou. Devido de lei, se eu lhe conhecer de imediato, eu conheço o seu físico, né? Conheço o seu corpo físico, as suas... Mas ao lhe observar, eu consigo extrair a sua personalidade, está ligado à psique, né? E segundo esse estudo, a formação da personalidade da criança, ela é formada até os 9 anos aproximadamente, e até os 12, 13 ela é aperfeiçoada, né? E algo que me chamou muita atenção, e eu gostaria de frisar, isso serve para nós como pais, que às vezes nos preocupamos com nossos filhos, é que o primeiro fator que ele age diretamente na formação do caráter, da personalidade. Personalidade e caráter andam juntos. É o fator genético, né? E esse fator genético, ele não é modificável. Há pessoas que têm um temperamento forte e trouxe do pai, do avô. Isso aí ninguém consegue modificar. Existe um segundo fator, que é o fator significado ou significativo, né? Esse fator eu posso intervir diretamente nele. Por quê? Porque naturalmente existem muitos pais que, ao ser confrontados pelos filhos com alguma dúvida, com alguma curiosidade, e eles perguntam aos pais, ou até mesmo na ação punitiva, né? Na aplicação da disciplina, por exemplo, não podemos deixar passar aquela realidade que alguns pais, eles aplicam a disciplina no filho, mas não dizem por que está aplicando a disciplina. E isso, ele interfere diretamente no fator significado, porque a criança, ela traz o fator genético. Ela pode ter um temperamento, ser calma demais, ser agitada demais, enfim, traz alguma genética dos pais. Mas o fator significado, ele é muito importante, porque quando a criança, por exemplo, ela faz uma traquinagem, que toda criança, a Bíblia diz que a criança é astuta, né, por natureza, mas quando ela faz algo de errado, né, quando ela faz alguma coisa que ela sabe que é errado, e o pai chega de imediato e pune ela sem explicar por que está punindo, segundo a psicologia, né, isso também vai trazer um certo problema no futuro para a criança. Então, eu gostaria de frisar essa importância também.
que os pais eles tivessem essa preocupação com o fator significado. Antes de aplicar a disciplina na criança, falar para ela o porquê que está aplicando a disciplina, né? Explicar para ela: papai vai deixar você sem a televisão hoje porque você fez assim, e se você continuar fazendo, a consequência disso é aquilo. Então, quando os filhos têm pais comunicáveis ou comunicativos, que eles sempre esclarecem o significado das coisas, há uma grande probabilidade para ele ter bons filhos. E o terceiro fator, que eu sempre falo em seminário para a família, é o fator modelo. Esse fator ele é essencial também. Os pais precisam ser modelos para seus filhos. A genética ninguém consegue mudar, Deus trabalha nela. Agora, o fator significativo que eu preciso conversar com meu filho, o fator modelo, eu posso intervir nele diretamente. Então, é de fundamental importância. E, diante desse assunto, eu já lanço a seguinte pergunta para Vitilei: como eu posso colocar limites em filhos adolescentes, tendo em vista que uma das grandes preocupações hoje é com a criança quando chega na fase adolescência? Então, o senhor, como conselheiro, como na sua estadia, né, trabalhando para aconselhamento, eu queria que o senhor nos desse essa para os nossos ouvintes, essa resposta para nós: como colocar limites nos filhos adolescentes? Veja, presbítero Adriano, a princípio nós falamos que quando nós podemos começar a impor limite aos nossos filhos? Desde cedo. Desde cedo nós devemos impor limite aos nossos filhos, desde criancinha. Veja só um exemplo que a gente é muito conhecido. É a criança ainda há poucos meses e às vezes ela bate no rosto da mãe, do pai, de alguém que esteja com ela, mas naquele momento a gente já impõe um limite para ela, olha para ele ou para ela, para a criancinha, e já repreende, já diz: não pode fazer isso não. Então você já está impondo um limite. No caso, essa própria expressão facial dá o entendimento à criança de que ela fez algo errado, né? Isso, já dá o entendimento que está impondo limite àquela criança. Então a próxima vez ela já vai sentir que não deve fazer, porque foi repreendida, porque foi posto um limite para ela. Outra coisa importante que a gente às vezes vemos em recém-nascida, eu também passei por este momento, é a criança muitas vezes que só dorme se foi com o papai e com a mamãe, mas ela tem o espaço dela que está pronto, né? Foi conquistado, o pai e a mãe preparou aquele espaço, o quarto, o berço, a cama, com muito amor, com muito carinho, e agora a criança não quer se adaptar. Então aí o pai e a mãe já começam a impor um limite. O primeiro dia, com certeza, ela vai chorar, mas pouco, depois cala, dorme. Ao segundo dia também, mas depois ela vai se adaptar ao seu espaço preparado para ela. Inclusive, eu conversava com o senhor antes do programa e falarmos acerca de qual a idade certa para começar. Eu creio que isso é do interesse das mães, né, principalmente, que tem dificuldade com os filhos. A partir de quantos meses, né, naturalmente, se deve colocar a criança no cantinho dela, né? O senhor falou que em média de 3, 4 meses é o natural, segundo é aconselhado, né? Isso já vai gerar na criança um senso de certa forma, de limite, né? Ela vai começar a conhecer que ela tem limite, né? E a cama do pai e da mãe está limitada aos pais, né? Isso, inclusive, eu já vi casos em seminário de família, surgirem questionamento como esse, que cônjuges estavam tendo dificuldade porque a criança estava intervindo na relação dos dois, no dia a dia. Todos os dias a criança na cama, e aquilo o pai tinha como incômodo, né? Até porque o casal precisa da liberdade, presidente. Com certeza. Então, isso é de fundamental importância, né? Que a criança logo cedo reconheça seu espaço e os pais deliberem isso, né? Infelizmente, eu já vi casos de alguns pais que até a criança ficar adolescente, ela costuma dormir com os pais. Então, isso é importante que se tenha esse limite, né? Desde cedo. Presbítero Adriano, quanto ao impor limite ao adolescente,
Isso é um trabalho que vem sendo feito desde a infância daquele adolescente, porque são fatores de transição, criança, adolescente. E nessa transição há muitas mudanças. Mas se eu, como pai, se eu começo a trabalhar com aqueles dois elementos que a princípio eu falei, limites e disciplina. Esses dois elementos são primordial para uma boa criação dos nossos filhos quando adolescente. Porque quando adolescente ele já está adaptado esses dois elementos, o limite e a disciplina. E muitas vezes a gente conhecemos casos difíceis de pais, mães que sofrem, não é, com seus filhos, muitas vezes, mas muitas vezes a gente podemos ver que alguém falhou, não é? Alguém falhou. Então qual foi a falha? Foi a falta do limite, a falta da disciplina. Então quando a gente disciplina os nossos filhos quando criança, chegando à transição de criança, adolescente, aquele adolescente ele já está adaptado, não é, aos limites, também a disciplina que o seu pai e sua mãe impôs. Então ele pensa antes, tudo é pensado, ele imagina, minha mãe, meu pai não me ensinou assim. Então ele teve uma vida, quando criança, uma vida de disciplina, de limites. Você tem um limite, não é, para ir para a igreja, você tem um limite de chegar da igreja. Então tudo impôs limite. Eu tenho um exemplo, eu criei também, e tudo na minha casa tinha limite, para tudo tinha o seu limite. Então isso é algo muito importante para nós criarmos os nossos filhos, as nossas crianças, depois os nossos adolescentes, os nossos jovens, que jovem também é uma transição de adolescente para jovem, que há uma mudança no comportamento, no pensamento, mas quando ele já vem sempre usando, os pais usando esses dois elementos, não é? Então é muito importante, presbítero Adriano. Uma coisa interessante, nós vamos encerrar, está chegando o finalzinho, mas o que eu acho interessante, presbítero Elias, é que essa questão da disciplina, quando fala de disciplina com relação aos filhos, é importante salientar também que está ligado também a nós. Existem pais, né, que precisam também se disciplinarem. Naturalmente, quando procura-se psicologia, o gabinete pastoral, o departamento da família para um aconselhamento, principalmente nos problemas quando os assuntos são relacionados a adolescentes, um fator que sempre se observa é que a grande maioria dos casos são filhos não disciplinados e pais também não disciplinados. Existem pais, por exemplo, existem casos de adolescentes que eles apresentam um comportamento negativo, e quando vai se verificar o fator que está causando aquela negatividade de caráter, de conduta, de postura do adolescente, às vezes está em um pai e uma mãe ausentes, pai e mãe que não dão carinho. E em muitos dos casos o pai tem que se disciplinar. Não, eu estou falhando nesta área, eu preciso rever o contexto da minha família. Então existem casos que o adolescente, quando está com um mau comportamento, é um grito da alma dele, pedindo atenção. Por isso que este assunto é importante não só para que os pais aprendam a disciplinar seus filhos, mas também a serem disciplinados, a disciplinarem-se a si mesmos, né? Porque N problemas que surgem nas famílias, em muitos dos casos, a culpa está na indisciplina dos pais também, não só dos filhos, não só o fato dele não disciplinar seus filhos, mas o fato também dele não se disciplinar. É verdade, presbítero Adriano, tem a disciplina e depois tem um fato, como o senhor antes falou, da atenção. Se disciplina, mas também se dá o carinho, se dá o amor, se dá atenção, né? Se pergunta como é que está, como é que foi a sua aula, e aí vai dando aquela atenção carinhosamente aos nossos filhos, uma recompensa pelo limite, pela disciplina.
Então, para que os filhos eles não cresçam revoltados, eles não cresçam amargurados, revoltados, porque eles só viu muitas vezes aquele limite, a disciplina, mas porém não viu a atenção, o amor, o afago que um pai, que uma mãe deve dar aos seus filhos, crianças, adolescente, jovem. É o amor, o carinho, né, presbítero Adriano? Atenção, como o senhor disse muitas vezes, o adolescente, ele chora, ele clama por atenção. Presbítero Tilei, nós queremos lhe agradecer, está chegando ao finalzinho do nosso programa. Nós queremos desde já agradecer pela sua desenvoltura, pela sua boa vontade em estar ajudando com certeza a milhares de pessoas que passam dificuldade todos os dias. Só nos resta agora orar, né? Vamos orar pelas famílias. Queremos convidar o diácono Raine, que está conosco aqui nos estúdios, para estar intercedendo a Deus pelas famílias, pedindo a Deus que capacite os pais, capacite aos filhos, e que intervenha nas famílias belo-jardinenses, nas famílias, porque não digo brasileiras, porque estamos alcançando o mundo através da internet, e pedir a Deus que estenda as mãos de forma poderosa e ajude, porque a família é a base de tudo. Se a família ela for doente, a sociedade terá uma grande deficiência. Com certeza. Oração intercessória. Assim oremos. Querido Deus, neste momento queremos se apresentar os lares, cada família que está nos ouvindo, que através da nossa oração te pedimos, Senhor, que irradie a tua luz onde há trevas, onde lares que não têm mais alegria, paz, esperança, amor, o Senhor possa trazer de volta, aonde o inimigo tem investido pesado para destruir os lares, famílias, mas, Senhor, em teu nome te pedimos, livra, protege e repreende toda obra maligna, que o Senhor possa trazer a tua bênção sobre cada lar, cada família, também traga a salvação, Senhor, é o que te pedimos em teu nome neste momento, amém. Mas não consigo. Você está ouvindo o programa Família Cristã. Você sabe o que é a Santíssima Trindade? Você conhece o Espírito Santo? Você sabe como ele age? Venha com toda a sua família para o culto de ensino, estudar por meio da Bíblia e conhecer mais de Deus. Nessa sexta-feira, na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, bairro São Pedro. Você está ouvindo o programa Família Cristã. Avisos da semana. Queridos, o nosso programa está chegando ao fim. Nós queremos dar os avisos, queremos convidar a visitar os nossos cultos, trabalhos da nossa igreja, das nossas igrejas espalhadas por toda a cidade. Nós queremos avisar que nesse final de semana, sábado à tarde, à noite e domingo à noite, nós teremos seminário para a família lá na congregação de Serra dos Ventos. Você está convidado a participar. Teremos também o aniversário do ciclo de oração em nossa congregação no bairro Santo Antônio, nessa próxima quinta-feira, a partir do meio-dia. E amanhã, às 14 horas, você tem um encontro marcado aqui com as irmãs no SOS Espiritual. Você que está precisando de um socorro divino, não perca amanhã, às 14 horas, SOS Espiritual, aqui na 98.3, Rádio Bituri FM. Nós queremos te agradecer pela tua atenção, agradecer a você que nos permitiu entrar na tua casa, no teu veículo, através das trilhas sonoras da 98.3 Rádio Bituri FM. Deus te abençoe, Deus te ajude. Eu quero encerrar este programa dizendo para você o que disse no início. Não me esqueça, Deus é o grande arquiteto da família.
mas o construtor é você. Deus abençoe, até a próxima terça e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Venha participar do culto de doutrina na Igreja Assembleia de Deus em Belo Jardim, toda sexta-feira. Nosso endereço: Rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, bairro São Pedro, às 19 horas. Deus tem palavra para abençoar sua vida. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Presidente: Pastor Ailton José Alves. Coordenação local: Pastor Hélio Ribeiro. Participe.